boas lembranças. Depois do jogo encharcado de domingo, com poça d'água ajudando na vitória do Juventude, a previsão para o Flamengo amanhã é melhor. A partida contra o Cuiabá vai ser na Arena Pantanal, estádio de Copa do Mundo, campo com bom sistema de drenagem, ou seja, suporta bem a chuva se for o caso. O que o estádio não tem de bom para o Flamengo é o histórico. Em 4 jogos disputados pelo time lá, nenhuma vitória e nenhum gol marcado. Teve até goleada do Fluminense no estadual de 2018. Amanhã, o time também terá desfalques dos jogadores que estão na Copa América. Já o Rodrigo Caio, poupado contra o Juventude, estará à disposição. Depois do alagamento de domingo, é melhor olhar a previsão do tempo. E eu vou falar com quem mais entende do assunto, a Anne Lotterman. Oi, Anne, tudo bem? Me dá uma ajudinha. Amanhã o Flamengo vai jogar em Cuiabá. Como vai estar o tempo lá? Vai chover? Oi, Débora. Chuva não, mas vai estar muito frio, viu? Pode ser a madrugada mais fria do ano, com mínima só de 6 graus e a máxima não deve passar dos 18. Portanto, os jogadores vão ter que correr muito em campo para poder se esquentar. É o friozinho para embalar o Flamengo em busca de uma vitória inédita na Arena Pantanal. Depois do último jogo contra o Juventude, importante, né, Alfredo? Consultar a Anne Lotterman, ver como é que tá o tempo. Vai estar friozinho. O frio influencia menos, né? Claro que você tem que fazer uma preparação para o frio, um aquecimento mais, assim, digamos, concentrar mais no aquecimento. Porque o aquecimento basicamente não muda, né? Mas assim, tem que prestar atenção no que está fazendo. Às vezes o jogador faz um aquecimento ali meio, né, devagar, né? Tem que ser mais concentrado. Mas não atrapalha no desenvolvimento do jogo, né? O jogo contra o Juventude, ele foi muito ruim para o Flamengo, mas ele não foi ruim para o Juventude, né? O Juventude conseguiu 3 pontos. Por quê? Por adaptação ao gramado. O Juventude entendeu o jogo logo de cara. E assim, temos que levar em consideração que quando há um gramado como aquele, você iguala a qualidade técnica, porque o time que ia jogar em velocidade, que ia jogar no toque de bola, não pode jogar. O jogo fica igual para as duas equipes. E aí a força e a adaptação acabam levando vantagem. Mas num campo com boas condições, o time do Flamengo é favorito, como está praticamente todos os adversários no Campeonato Brasileiro, né? Então, podendo colocar a bola no chão, abastecendo ali Bruno Henrique, abastecendo o Pedro, o Flamengo é muito favorito. Tem o jogo amanhã, mas os bastidores desse Flamengo estão agitados, olha, né? Tem a questão do Kennedy, né? Que o Flamengo já está consultando o Chelsea, uma possível contratação para o Flamengo para esse restante de temporada. Tem também o Thiago Mendes, né? Para substituir o Gerson. E tem também uma consulta do Atlético de Madrid pelo Muniz. Muniz que fez aí um excelente início de Campeonato Brasileiro, né? São 9 gols em 21 jogos, tem 20 anos. No Brasileiro foram 3 gols em 5 jogos. É um jogador de muita qualidade, um jogador que tem força, velocidade, o jogo aéreo dele também é muito bom. E dependendo dos valores, eu acho que não tem nem muito o que pensar, né, Ale? Eu só queria falar assim que a grande notícia para mim dessa reportagem é frio em Cuiabá, né? Frio em Cuiabá? Vai fazer frio em Cuiabá? Verdade. Tô até assustado. Diz que quem nasce em Cuiabá, quando vai pra praia, leva um cobertor. É a brincadeira que existe lá, por causa do ventinho. Sobre o Muniz, Ana, acho que é exatamente isso. É uma grande oportunidade e ele aproveitou muito bem a oportunidade quando ele pôde jogar no Campeonato Brasileiro sem o Gabigol e sem o Pedro. Ele foi muito bem, fez gol, fez o seu comercial, chamou a atenção do Atlético de Madrid. Acho que é uma oportunidade muito boa para o Flamengo e principalmente para o Muniz, porque ele não vai ter muita chance de jogar no Flamengo com o Pedro e com o Gabigol, né? Vai ser muito difícil, porque até pela questão de nome, né? De experiência dos outros 2 jogadores, o momento que eles vivem. Ele mostrou que ele tem condição de jogar, ele pode ter uma carreira muito bacana e é uma oportunidade. Jogar na Europa já cedo, ele já vai atravessar, né? Em vez de ser titular do time, ele já vai jogar na Europa. É uma situação boa para ele. Acho que até para o Flamengo também ver uma oportunidade de negócio muito boa. Outros clubes já tinham consultado o Flamengo, né? Diga, Alfredo. Não, você sabe que o Ale falou, e eu acho até que ele tem razão nessa questão do Rodrigo Muniz disputar com o Gabigol e com o Pedro, mas me lembrou uma história, quando o Kaká foi vendido para o Milan, que o presidente de São Paulo falou para ele assim, não, mas lá tem o Rui Costa e o Rivaldo, você não vai jogar. Aí o Kaká falou, isso nós vamos ver lá. Quando eu chegar lá, aí a gente vai ver. Parece que ele jogou,
Parece que ele jogou e jogou bem. Eu acho o Rodrigo Muniz com muito potencial. E o Rogério gosta dele. Tanto que no ano passado chegou a colocá-lo e a torcida contestou em algumas oportunidades, porque ele faz coisas que o Pedro e que o Gabigol não fazem, que taticamente são importantes. Mas eu concordo, acho bem difícil ele conseguir uma vaga e se o interesse é o Atlético de Madrid, eu acho que tem que pegar, porque seria bom para o Flamengo e seria bom para o jogador. Com certeza, o atual campeão espanhol. Existe até uma possibilidade, né, pelo jogador ser muito jovem, isso é muito comum, né, os grandes clubes europeus contratarem jogadores jovens, emprestarem, né, na primeira temporada de contrato, isso também se fala muito com relação ao Muniz, mas é um jogador que tem muita qualidade, está no início de carreira, mas realmente, dependendo dos valores, meu amigo, só vai ser feliz, né, para o Rodrigo Muniz. A gente vai trazendo novidades sobre essa possível saída do jogador do Flamengo, mas vamos falar de Eurocopa, gente? Porque se nas Américas, Brasil e Argentina é o grande clássico, na Eurocopa, uma das maiores rivalidades é entre Inglaterra e Alemanha. Duas seleções que, quando se enfrentam, levam a campo conflitos da Segunda Guerra Mundial, disputas políticas e muito mais. E futebol também é muito bom. Ontem, pelas oitavas de final da Eurocopa, tudo isso esteve em jogo. Um cenário perfeito para os grandes jogadores fazerem história. Vamos ver. No Flamengo, o lado externo tem sido muito mais agitado do que dentro de campo. A bola da vez agora é o atacante Rodrigo Muniz, pretendido pelo Atlético de Madrid da Espanha, como informou primeiro o jornal Marca. O clube espanhol, de fato, tem interesse no jogador e já até sinalizou isso para o Flamengo. O atacante Rodrigo Muniz e seu staff veem com bons olhos essa transferência, não só por se tratar de um clube da elite do futebol mundial, mas porque no Flamengo vê que vai ter poucas chances no futuro próximo, já que Pedro e Gabigol estão à sua frente na hierarquia do elenco rubro-negro, também são jovens. O Gabigol tem 24 anos e o Pedro 22, então pela frente aí, Rodrigo Muniz, 20 anos, teria que esperar bastante para ter uma chance efetiva no time titular do técnico Rogério Ceni. Em relação a Kennedy, seguem as conversas com o Chelsea para saber qual a possibilidade de empréstimo e até compra futura do jogador ex-fluminense, uma possibilidade de reforço para o técnico Rogério Ceni. Vamos dar uma olhada aí na tela, olha só, roteiro pronto, Kennedy pode seguir os passos de Gerson e Pedro, então olha só, jogou em Xerém, sim. Um checklist. Check, primeiro time no Fluminense, check, certo, Mari? Estreia com 17 anos, aí não só para o Pedro. Foi para a Europa antes dos 23 todos, a passagem apagada na Europa todos também, comprado pelo Flamengo, aí temos uma interrogação com ali no nome do Kennedy. É muita semelhança, Marra? O que explica isso, hein? Bom, explica que Xerém historicamente sempre revela bons jogadores, né? Jogadores que acabam... E a situação financeira do Fluminense já há algum tempo, né? Acaba tendo que abrir mão de seus jogadores formados em casa. Esses jogadores acabam indo muito cedo para a Europa, muitos deles não estão ainda soltos o suficiente para mostrarem o que tem capacidade de mostrar fora do Brasil e acabam, né, despertando interesse. Vamos observar como é que está o Gerson, olha lá o Pedro, olha lá o Kennedy. É normal. E aí, quando você pensa assim, no Brasil, quem poderia fazer esse tipo de observação com dinheiro em caixa? Poucos clubes. E o Fluminense, por mais que observe, é claro que o Fluminense observou todos os movimentos do Gerson, todos os movimentos do Pedro e todos os movimentos do Kennedy, mas o Fluminense hoje não consegue ser competitivo no mercado. Quando tem, por exemplo, pela frente, um clube como o Flamengo, que tem capacidade para ver isso e que, entre nós, o Flamengo valoriza o trabalho de base do Fluminense, gente. Os outros clubes valorizam. Não é só o Flamengo não, tá? Falei aqui porque é aquela coisa da rivalidade. Todos os clubes do Brasil valorizam o trabalho de base do Fluminense, porque observam o que o Fluminense tem entregado, tem colocado à disposição. E hoje tem condição de fazer esse tipo de movimento. Eu não sei se o Kennedy chega, primeiro, eu não sei se ele chega. Segundo, eu não sei se ele chega para ser, assim, uau, que contratação nível Gerson e Pedro. Acho que ainda não. Acho que o Kennedy está num momento em que ele vai ter que provar. Acho que Gerson e Pedro superiores.
E é um ingrediente interessante, né, Prats? Porque tem muito disso, do momento financeiro do Flamengo, que o permite fazer esse tipo de negócio, de contratar, de ir ao mercado. Mas aí, como o Marra já destacou, desses 3 que nós vimos na tela, então do Pedro, do Gerson, que estão ou estiveram no Flamengo, e do Kennedy, o Kennedy está numa prateleira um pouco abaixo? Abaixo. O Kennedy jogou uma boa temporada pelo Granada, é um jogador que foi muito importante para o Granada, que chegou até entre os 8 melhores da Liga Europa, né? Parou no Manchester United. Geralmente atuando pelo lado direito, um jogador canhoto, de drible, é um ponta, né? Mas que no Granada jogou que não tinha jogado na Europa ainda. Agora, mesmo bem pelo Granada, abaixo de Gerson e Pedro. Se o Flamengo conseguir a contratação, é um jogador que vai chegar aí para disputar posição, uma característica diferente, talvez, do Everton Ribeiro, que às vezes joga mais por ali, do Michael, que é um ponta que o Rogério Ceni tem à disposição. Eu acho que o que dói para o tricolor, nesse caso, a possível contratação de mais um jogador formado em Xerém, é saber que o Gerson no Flamengo jogou o que nunca jogou no Fluminense. O Pedro foi bem no Fluminense. E o Kennedy pode jogar no Flamengo que não conseguiu jogar no Fluminense. Então, mais do que revelar e às vezes jogar pelo rival, é jogar pelo rival melhor do que jogou quando estava com você. Aí que é dureza, aí que não é fácil, viu? Uhum. Só tem uma coisa que eu não concordo, né? Não é o que estava escrito lá, mas assim, não é que o Flamengo só bebe da fonte Xerém. Né? Muito pelo contrário, basta ver que você tem jogadores hoje na seleção brasileira que são formados pelo Flamengo. O Vinícius Júnior e o Paquetá. E o Muniz agora, né? Outro aí que já desperta interesse também de fora. Então o Flamengo também tem a base dele, que é bastante importante. O que o rubro-negro está empolgado agora é essa história do Thiago Mendes, viu, Marra? Porque nas redes sociais o Thiago Maia já começa a curtir, responder. A esposa do Thiago Mendes já percebeu aquilo, viu, Mari? Que a torcida do Flamengo... Eu tenho que voltar para isso. Eu tenho que voltar para eu ganhar engajamento. Ó, pessoal, me sigam no Instagram que eu conto se vai ter contratação do Flamengo ou não. Quer ver a engajar o da Mari? Ó, @Mariana Spinelli. Entra lá, começa a seguir a Mari, que você, rubro-negro, vai ver que ela tem informação do Flamengo lá. Mas aí o torcedor tá empolgado com a história do Thiago Mendes, Mar. Eu gosto. E só para deixar claro, em relação a Fluminense e tudo, apareceu ali um lance ali que tinha o Felipe Luiz, tinha o Gerson e tinha o Vitinho, né? Botafogo, Vitinho, Botafogo. Mas vamos lá, eu gosto do Thiago Mendes, já falei aqui, é um jogador de força, é um jogador que tem característica mais de marcação, mas ele tem arranque, ele consegue chegar muito bem ao campo de ataque e sempre, Bruno, me pareceu muito sério. Sabe, assim, profissional, comprometido, bate bem para gol, tem potência no chute, até de mais de longa distância. Eu acho que seria um belo movimento. Resta saber se vai rolar, né? Eu não acho que ele, assim, sai Gerson, entra Thiago, pronto e acabou. Não, requer adaptação. Acho o Gerson superior, mas gosto do Thiago. Eu estou aqui procurando até o comentário que ele fez, Prats, a conversa que ele teve com... Eu conto, é assim, né? Eu conto, vocês contam, né? Eu conto, vocês contam. E a esposa dele... Alguém tem que contar, quem vai contar? É o Bruno ou a Mariana? Também queria saber. Brincando assim, eu não sei se a Mari viu, né? Que ela ficou assim com os filhos lá. Você quer jogar aqui no Brasil? E como é que faz? Tal. Papai podia jogar bola aqui e tal. Ficou, sabe assim, cavando, né, Mari? Mas o Prats, falando do dentro de campo também, você está com o Marra nessa análise, porque realmente a expectativa, e nós vínhamos falando, Prats, no Sport Center, quando estava o Eugênio aqui também, que uma coisa tem que o torcedor rubro-negro e até a expectativa tem que ser controlada, né? Pelo tamanho do Gerson, pelo que fez o Gerson e pela qualidade que tem o Gerson. Qualquer substituto dele tem que tentar existir uma separação ali do momento, do atleta, da qualidade, do nível, da adaptação também. Sem dúvida. É aquela história, né, Mariana? O rubro-negro foi muito feliz com o Gerson, agora ele pode ser feliz de outras maneiras com outros jogadores, né? Porque eu acho que não dá para você ficar procurando um igual àquele que você tinha. O Gerson tem uma outra característica. Agora, em relação a nível de contratação, o Kennedy é um nível, o Thiago Mendes é um nível superior. É uma outra conversa. Thiago Mendes é um jogador que tem bola, tem condição para, se o Flamengo contratar, chega para jogar. Esse daí é um jogador muito interessante de meio campo, trabalhou até com o Rogério Ceni no São Paulo, antes de sair do São Paulo, e realmente é um jogador muito bom, um jogador que preenche, que
que pode ser um meia às vezes, jogador que sabe carregar a bola, chega mais à frente. Aí é uma situação que, se o Flamengo contratar, eu considero uma contratação muito boa. O Kennedy, a gente tem alguma ressalva, alguma dúvida? O Thiago Mendes tem mais certeza que dúvida se o Flamengo contratar. É mais certeza mesmo? Você acha, Mar? Acho ele superior. O Kennedy é um jogador que vai buscar lado do campo. É um jogador que pode até ganhar vários jogos para você, driblando, fazendo as jogadas, construindo as jogadas pelo lado do campo. Pelo lado do campo hoje, no Flamengo, cara, assim, ele não vai chegar e jogar. Ele vai ter que mostrar muito para chegar e jogar. O Thiago, eu acho também que não é assim, copia e cola que vai dar tudo certo. A gente vai ter que ver como ele vai estar, tem que ver questão de adaptação durante um tempo, tudo. Mas ele resolvendo essas coisas de extracampo, de estar legal, de estar bem condicionado, tudo, o encaixe é melhor. Eu acho que o Thiago é jogador para crescer muito no Flamengo. Acho até que ele vai despertar interesse da Europa de novo depois, daqui a algum tempo. E, Prates, é interessante também analisar pensando porque sempre tudo volta pro Rogério Ceni, né? Porque o Rogério isso, porque o Rogério não faz o time jogar, porque o Rogério não arrumou a defesa, ele arrumou hoje, não arrumou. E até interessante, pensando assim numa referência de seriado, que começa uma temporada nova. Porque agora algumas das peças que já saiu Maria há muito tempo, já saiu o Gerson, então a história já começa a ser diferente e talvez, de alguma forma, esses fantasmas, e aí coloca até de Jorge Jesus, podem ajudar o Ceni nessa transição? Sair um pouco, desprender disso? Podem ajudar, Mariana, porque é o seguinte, a gente está falando aqui sempre de uma comparação com um time histórico. É muito difícil repetir 2019. O que houve em 2019, um time campeão brasileiro, sobrando como sobrou, fazendo 90 pontos e um campeonato duro como é o brasileiro. Aquilo lá é exceção para confirmar as outras regras. Pode acontecer, mas é anormal que aconteça. É muito atípico que aconteça aquilo. Um treinador muito bom, um grupo muito bom, que ele potencializou quase todo mundo. Às vezes acontece, mas aquilo não é o normal. Eu entendo que a régua do rubro-negro cresceu muito e aumentou, e ele vai exigir muitas vezes que o time tem de jogar, e tem de dominar, e tem de arrebentar como arrebentou 2019. Agora, aquilo não é normal, não para o Flamengo, para ninguém no futebol brasileiro. Uma coisa é você ter o melhor elenco do país, jogadores muito bons e ganhar títulos. Você pode ganhar títulos jogando um pouco menos, jogando de outra maneira, muitas vezes com resultados mais simples, menos elásticos. Isso pode acontecer. Talvez se essa sombra de 2019, que eu acho que não vai sair rapidamente, mas se alguns jogadores se desgarrarem disso e o Rogério Ceni ter tempo para fazer o Flamengo 2021 do Rogério Ceni, bem ou mal, com as qualidades que ele tem, com os efeitos que ele tem, é um time bom também. Agora, como de 2019, é muito difícil. Não com o Rogério